Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a psicóloga Virgínia Tavares Cunha, tentando, como sempre, levar um pouquinho assim de saúde emocional e de alento a cada um de vocês. Como vocês estão? Sextou, tudo bem? Vamos lá, gente. Eu tô entrando hoje para falar um pouquinho como neuropsicóloga. Então, eu vou responder algumas dúvidas que as mães têm ao me procurar para fazer uma avaliação neuropsicológica. Então tá, o que uma avaliação neuropsicológica vai fazer? Ela vai fazer um estudo baseado em testes se existe algum tipo de disfunção, ou seja, se o cérebro dessa pessoa trabalha de uma forma diferente. Ele é um cérebro neurotípico ou não neurotípico. Como assim? Se eu tenho TDAH, se eu tenho qualquer transtorno dentro da área de aprendizagem, descalculia, dislexia, se eu tenho o autismo, qual tipo de transtorno que eu acredito que aquela criança tenha? Vamos lá, TDAH está sendo muito comum a procura. Lembrando que hoje nós temos estudos melhores sobre o TDAH. Antigamente, qualquer criança custosa, encapetada, como se diria, desculpa o termo, era considerada TDAH. Gente, não é assim. O TDAH, ele tem que ter sintomas que vão permanecer por uma certa quantidade de tempo. Então, são sintomas que a gente vai observar da criança desde pequena. A observação na escola é muito importante. Por quê? Quem tem TDAH, por consequência, tem ansiedade e depressão. Por quê? O TDAH, como ele é um transtorno, que nós chamamos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele começa a se sentir deslocado do mundo. Por que todo mundo aprende e eu não aprendo? Por que eu chego na aula, todo mundo entende o texto de português e eu fico boiando? Por que as pessoas entendem conta de matemática na maior facilidade e eu estou boiando? Então, é uma criança que se sente desajustada dentro do seu setor de aprendizagem. Porém, vamos lá, não é só isso, tá bom? Por que o TDAH, muitas das vezes, ele é esquecido na sala de aula? Porque ele é um aluno mediano. Ele nem é aquele que se supera, né? O nerd da sala. E nem ele é aquele aluno complicado. Ele é aquele que muitas vezes dá pistas. Por exemplo, muitos TDAH têm tendência a não ter paciência com barulho, com sala. Então, isso é uma observação da professora. Aquele aluno que não consegue sentar e assistir a aula e tá aquele barulheiro, ele põe a mão no ouvido, ele se desespera, ele começa a ficar agressivo, nervoso. Vamos acompanhar. O que tá acontecendo? Quando você dá uma aula, você olha para a cara da criança, ela tá em Nárnia, observa. Observa também se aquela criança sempre está inquieta. Parece que tem formiga na cadeira, sabe? Porque a ansiedade é diferente de déficit de atenção e hiperatividade, gente. Ansiedade é um mecanismo de defesa que pode estar em desequilíbrio. Pensa, uma casa em que todo mundo é ansioso, sai gritando, essa criança ela é ansiosa, ela grita, ela se gesticula. Então, cuidado, não vamos já diagnosticar o menino com TDAH. Porque é um transtorno que vai apresentar dificuldade de atenção, dificuldade de aprendizagem e hiperatividade. Às vezes, essa hiperatividade, ela não vai estar nos movimentos. Tem muita criança TDAH que você olha, você nem imagina. Você olha pra lá, tá quietinha no canto dela. Mas lá dentro da cabeça, chega a ter dor de cabeça, de tanto que o cérebro, ele está muito desorientado. Então, são sintomas associados. Primeira coisa, se você desconfia que o seu filho precisa de uma avaliação, leva num neuropediatra. Porque além dele ter o domínio de entender a criança, ele também tem um domínio
do cérebro. Então ele vai entender aquela criança e as características cerebrais dela. Tem também uma pessoa que eu amo de paixão e que eu vou deixar aqui, que é a doutora Lívia Borges. Ela é clínica geral e ela fez uma pós em psiquiatria e ela trabalha muito bem com a parte de TDAH. Ela inclusive tem uma página no Instagram, eu vou marcá-la aqui para vocês, porque ela é aquela que você entra na sala, é uma hora de consulta, ela realmente quer estudar todos os estados globais, tá? Vamos lá, Virgínia. Ritalina. Vai depender muito do paciente, quem pode e quem não pode. Não se automediquem, porque a Ritalina, ela tem um processo de acelerar o batimento cardíaco. Então pensa, você, por exemplo, eu vejo muito estudante quando tá na época de prova tomar Ritalina para ter foco, né, vestibular, para ter concentração. Cuidado, em exagero pode depois levar a várias consequências no seu cérebro, como, por exemplo, déficit de memória. Você tá num lugar, de repente, puf, acorda no outro, porque você usou aquilo tanto em exagero, sem necessidade, que o seu cérebro, ele teve algum problema em relação a essa droga. Eu falo que a Ritalina, muitas das vezes, ela é igualzinho à insulina pro diabético. Então, quando uma criança precisa de uma medicação psiquiátrica, seja a Ritalina, seja um ansiolítico, seja um antidepressivo, gente, é a mesma coisa que uma pessoa que está com gripe precisa de um antigripal. Vocês precisam desmistificar a doença mental. A doença mental, ela é tão significativa para o indivíduo quanto a doença física. Aliás, porque é a doença mental que vai levar à ocorrência da doença física. Então a gente precisa entender muito bem essas vertentes. Então, tem a doutora Lívia, que eu amo de paixão, tem o doutor Rodrigo, que também é um excelente psiquiatra, tem o doutor Maurício Rosa, tem vários profissionais da área que compreendem todas as variações. Então, antes de você achar que a doença mental é algo assustador, quem vai no psicólogo é louco, não. Quem vai no psicólogo é inteligente, porque está buscando o auxílio para a resolução de um problema. Ele não está querendo jogar a culpa no outro. Ele está querendo entender o que ele precisa aprender com aquilo e ele está querendo modificar aquele comportamento dele. Então entendam que a doença mental, ou seja, a Ritalina, para uma criança que precisa primeiro, né, da medicação, ela é igualzinha à insulina para o diabético. Então parem de rotular que a doença mental, ela não deve ser medicada, desde que corretamente medicada. Então não existe medicação a termo, vou medicar, a Deus dará. Não, nem como se diz Dorflex a gente pode ficar tomando, porque o fígado da gente fica aquela meleca, quanto mais qualquer outro tipo de medicação. Então antes de você pensar que o seu filho possui TDAH, possui autismo, possui ansiedade, possui depressão, possui qualquer coisa, leve aos profissionais qualificados. No caso dos transtornos, principalmente o autismo, TDAH, é muito bom passar por um neuropediatra, porque ele já tem uns estudos específicos do cérebro, assim como a neuropsicóloga, como eu, estudou o cérebro e as suas vertentes. Tá bom? Mas o psiquiatra também tem bastante conhecimento. Procurem um psiquiatra que já tem costume em lidar com isso, que tem já um estudo avançado sobre isso. Porque, gente, os profissionais eles têm que estar sempre qualificados, sempre se qualificando, porque a cada momento tem uma descoberta. Por exemplo, tem um estudo agora sobre pacientes bariátricos, em que a maioria dos pacientes bariátricos, eles possuem TDAH. Por quê? O TDAH, ele tem uma grande tendência a depressão e ansiedade como consequência, subconsequências do transtorno maior, por se sentir deslocado do mundo. E além disso, ele desenvolve vícios.
Então ele desenvolve vício por álcool, vício por jogos, vício por compulsão sexual, vício por desorientação financeira, gastar mais do que tem. E o obeso, ele tem a compulsão alimentar associada. Então muitos obesos possuem TDAH. E por que volta o reganho? Porque justamente não está se cuidando da causa, da raiz do problema. Percebe? Então fiquem atentos a isso. Vou deixar aqui um @ nesses profissionais maravilhosos da saúde mental que eu amo e que eu indico de olhinho fechado. Procurem antes de determinar qualquer coisa e não se automediquem, tá? Fitoterápicos é bom? Sim. Por exemplo, o melaton, que é a melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. O melaton, ele vai despertar uma produção maior de melatonina e deixar a criança mais tranquila para dormir. É um fitoterápico feito à base de ervas. Mas é legal você perguntar pro pediatra, é bom pro meu filho? Vai ser bom para ele? Tudo que a gente vai colocar no organismo de alguém, a gente precisa saber, vai ser bom? Vai ser legal? Tá bom? Por que às vezes o melaton ele é bom? Porque, em primeiro lugar, a nossa tela do celular, ela diminui a produção de melatonina no cérebro da criança e também do adulto. Então é onde tem as causas, os transtornos de sono. Então o melaton, que é um fitoterápico, ele pode auxiliar a produzir mais melatonina e a melhorar o seu sono, tá? Mas antes de qualquer coisa, procura um profissional qualificado. Antes de você achar que tá certo, que tá errado, por via das dúvidas, procura um profissional qualificado para melhor atendê-lo. Eu sou neuropsicóloga, faço avaliação neuropsicológica, compreendo todos esses tipos de transtorno. Então, vem para terapia, vem descobrir o que causa essas outras coisas inexplicáveis dentro de você, para que você se sinta melhor no mundo, porque todos nós somos perfeitos, completos e únicos. Às vezes a gente precisa de um entendimento apenas, de conhecer um pouquinho a si mesmo. Ou seja, antes de culpar o outro pela desordem que está acontecendo na sua vida, conhece-te a ti mesmo. Beijos da Psi e um bom dia e uma ótima sexta-feira a todos vocês. Beijo!